Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um transtorno mental que desperta muitas dúvidas, a esquizofrenia. Quais os primeiros sinais? Como é o tratamento? E como os familiares podem ajudar? Você confere essas e outras questões no Saúde em Prática, que começa agora. Para nos esclarecer sobre esquizofrenia, a nossa convidada é a psiquiatra Elaine Lúcia Dias de Oliveira. Doutora Elaine, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço. Bom, gente, para começar, será que as pessoas sabem o que é a esquizofrenia? A gente foi conferir. A esquizofrenia é um problema mental. A pessoa não tem o controle mental do que é real e do que é necessário. Eu acho que é alguma coisa ligada à saúde mental, né? Eu sei que é um distúrbio mental, né? Em que a pessoa fica totalmente desequilibrada. É uma pessoa que não tem uma vida regular nas suas atitudes, seja para mal ou para bem, talvez. Pelo que eu sei, é problema de cabeça. Não sei, na realidade não sei. Bom, doutora Elaine, como a gente pode ver, alguns têm dúvidas, outros têm aí os seus palpites, né? Mas explica pra gente o que é a esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, né, que a gente chama de transtorno mental maior, é uma psicose que tem como característica a dissociação mental. Quer dizer, o próprio nome já diz, a esquizofrenia vem do grego e significa mente fendida, mente dividida. Então, as pessoas que têm esquizofrenia, elas experimentam uma separação da razão do emocional. Essa separação faz com que elas criem uma realidade à parte, ricas de sintomas. Né? Existem duas características de sintomas na esquizofrenia, os sintomas positivos ou produtivos, que são as alucinações, e os delírios, que são bem característicos dessa doença, e os sintomas negativos ou residuais, que são defeitos que a evolução da doença traz para o paciente e que faz com que ele tenha uma organização da vida mental cada vez mais introspectiva, tipo autismo. Nossa, e o paciente consegue perceber logo no início já alguns sintomas ou que algo diferente ali está acontecendo? Sim. Na realidade, a gente parte do princípio que a esquizofrenia é um processo, né, que a pessoa já nasce com uma predisposição para isso, e é um processo que começa desde a infância. Se essa doença vai se desenvolver ou não vai depender dos estímulos do ambiente. Mas são pessoas que têm um tipo de sensibilidade maior, um tipo de reatividade maior ao estresse ambiental. Então, desde cedo, a gente já percebe que aquela pessoa reage de uma forma diferente e mais sensível a estímulos negativos. E é um problema genético? A esquizofrenia é determinada geneticamente. Várias pesquisas são feitas para saber qual é o gene responsável, mas ainda não se sabe exatamente qual é o gene, né? A genética trabalha com genes candidatos, mas não se definiu ainda qual é esse gene. O que a gente sabe é que existe realmente a genética e que essa genética pode ser herdada. A doutora citou sobre essa sensibilidade aguçada. Agora, quais são os sintomas mais claros assim, que a gente consegue perceber de uma pessoa que tem esquizofrenia? Isso. Quando a gente deve se preocupar? A esquizofrenia, ela é uma doença de evolução que cada vez está ficando mais precoce o seu início, né? Cada vez mais cedo ela se manifesta, aliás, como qualquer doença mental atualmente. Então, por volta assim, da adolescência é a idade de maior risco de aparecer. Então, com o que a gente observa? Quando o adolescente começa a ter alteração de sono, alteração de hábitos, deixar de fazer coisas que ele gosta, uma tendência muito importante ao isolamento, a procurar cada vez mais atividades solitárias, assim, ficar muito tempo no quarto, no computador, ficar estudando sozinho em demasia.
Muitos até acreditam que a pessoa fica doente porque estudou demais, mas é exatamente o contrário. Ela procura estudar demais porque ela já está doente e ela está procurando atividades que são mais isoladas. Esses indícios são muito importantes, mas pode ser indício de uma série de outras coisas. E existem alguns outros comportamentos mais estranhos, que a gente poderia ser até bizarros, que são quando a pessoa começa a dizer que está ouvindo vozes que estão lhe insultando. A maioria das vezes as vozes são agressivas, essas vozes que eles ouvem. Ou então que estão vendo coisas que ninguém vê. Né? E começa a fazer interpretações equivocadas da realidade. O juízo crítico da realidade fica comprometido. Como, por exemplo, se sentir perseguido, achar que os vizinhos estão monitorando a sua vida. Isso são indícios muito importantes para se procurar ajuda imediatamente, porque quanto mais precoce a intervenção do tratamento, melhor o prognóstico. Doutora, você citou que esses transtornos mentais têm acontecido cada vez mais cedo. Tem algum motivo para isso? O que a gente discute é que cada vez é mais a questão do estresse ambiental, né? Estresse social, familiar. Você vê hoje o que sofre um adolescente hoje para se definir profissionalmente. E isso é apenas uma das características. As famílias que estão cada vez mais distantes, o diálogo que é cada vez mais difícil, né? E nós acreditamos que a mudança de hábitos, a mudança de valores, isso é um dos fatores, né? Nós não podemos fechar a questão, porque são tantas variáveis que a gente tem que controlar para fechar uma questão, mas a gente lida com essas hipóteses. Bom, doutora Elaine, nós temos uma pergunta agora, a gente vai ver. Doutora, uma pergunta. A esquizofrenia, ela se manifesta em todas as pessoas da mesma forma? Não, ela se manifesta de forma bem diferente, depende muito de uma série de fatores, inclusive de estrutura de personalidade, classe social, nível cultural, estrutura familiar. E também é importante que se diga que quando a gente fala de esquizofrenia, na realidade a gente teria que falar de esquizofrenias. Existem vários tipos diferentes de esquizofrenia que se manifestam de formas bem diferentes. Né? É mesmo? Existe a esquizofrenia hebefrênica, que essa realmente começa na adolescência, por isso que a hebefrênica, que hebe significa adolescência em jovem em grego, e é uma forma de esquizofrenia muito grave e que tem um nível de desestruturação do psiquismo muito intenso, muito severo, é um péssimo prognóstico. A esquizofrenia paranoide, que é a mais frequente, em que as pessoas experimentam mais classicamente delírios de perseguição. A esquizofrenia é do tipo esquizoafetivo, que tem sintomas inclusive de depressão, e vários outros tipos. Então tem que ver, fazer esse diagnóstico com precisão, as manifestações são bem diferentes. Agora, doutora Elaine, eu acho que essas mudanças no comportamento do esquizofrênico causam uma certa confusão nos familiares também, né? Como é que é conviver com isso? Eu na minha prática, eu sempre digo que uma das coisas mais penosas para mim como profissional é dizer para um pai e para uma mãe, olha, o diagnóstico do seu filho é esquizofrenia. Porque a partir de fechado esse diagnóstico, eles vão ter que ser muito bem orientados, porque é como se eles tivessem que rever todas as expectativas que ele tem em relação àquela pessoa, né? É como se ele tivesse que quase que uma outra pessoa que eles vão ter que aprender a lidar. E isso é muito importante, né? Orientação sobre como lidar com os problemas, como lidar com relação ao tratamento, as possíveis recaídas, né? De que forma que... Isso é muito importante, porque esse acolhimento, né? Essa retaguarda familiar é um dos fatores mais determinantes do sucesso da evolução da doença. Bom, doutora Elaine, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue falando sobre esquizofrenia. Até já! Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre esquizofrenia. Aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a psiquiatra Elaine Lúcia Dias de Oliveira. Bom, e a gente já começa com uma pergunta, vamos conferir.
Além da hereditariedade, tem algum outro fator que está ligado à esquizofrenia? Ao surgimento da esquizofrenia? Sim, fatores de neurodesenvolvimento. O que significa isso? Alterações no desenvolvimento do cérebro durante a gravidez. O cérebro do esquizofrênico é um cérebro diferente de uma pessoa que não tem esquizofrenia. Então, pode haver alguma coisa, algum fator que atrapalhe o desenvolvimento normal do cérebro durante a gravidez e aí a criança nasce com o cérebro predisposto a desenvolver uma esquizofrenia. E um outro fator muito importante que eu acho que a gente precisa sempre lembrar é o uso de drogas na adolescência, em especial a cannabis, né, a maconha. O adolescente, o cérebro humano, ele é um cérebro que ele só vai estar finalizado, a sua circuitaria, né, todos os circuitos, por volta dos 18 anos de idade. Até então, o cérebro está se formando, amadurecendo. E qualquer interferência nessa fase pode levar a algum tipo de transtorno de comportamento e mesmo a esquizofrenia. E no caso da maconha, nós temos vários trabalhos científicos que comprovam que ela pode alterar mesmo um cérebro que não era predisposto antes a desenvolver uma esquizofrenia. Se caso a pessoa tenha já uma predisposição anterior e com o uso de esquizofrenia, esse risco fica 4 vezes maior. Então, existem algumas coisas, eu sempre falo que o cérebro é delicado e a gente tem que tratar com muito carinho, né? Porque as alterações na formação dos circuitos podem trazer danos permanentes. Mas então isso é o uso de drogas principalmente antes dos 18 anos? Isso, principalmente nessa faixa etária. Bom, agora como é feito o diagnóstico deste transtorno mental, doutora Elaine? O diagnóstico é clínico, né? É a história do paciente, a história familiar, a observação dos sintomas. Existe também uma bateria de testes psicológicos que a gente faz, são testes de personalidade e de dinâmica psíquica, mas a gente não tem nenhum teste de laboratório para dizer, olha, aqui no laboratório está dizendo que isso. Existem testes, existem exames de função cerebral, como no caso do PET scan, que vem o metabolismo do cérebro, o metabolismo da glicose, que a glicose é o combustível do cérebro, que está alterado, mas isso já quando o quadro já está instalado, daí isso comprova de que o cérebro dele realmente é diferente. Mas um exame que realmente fecha a questão, a gente ainda não tem. Não tem um é só exame observação que dá clínica. Um positivo ou negativo, né? Só observação clínica. Bom, agora, será que as pessoas sabem como proceder perante um surto? Nós vamos ver. Se eu ver alguém tendo um surto, eu não sei como proceder. Acho que chamaria emergência. Pediria ajuda médica ou acionaria o corpo de bombeiros. Eu acho que o ideal seria chamar o corpo de bombeiro ou chamar alguma entidade própria de tratamento do esquizofrênico. Isso a gente deve conversar. Nunca ser muito rude ou querer usar força, não. Deve ser com calma e conversar com a pessoa para ver se consegue fazer ela voltar a si. Doutora Elaine, e uma pessoa que tem esquizofrenia, ela costuma ter muitos surtos? Como é que é esse paciente em relação a isso? O surto é uma possibilidade, mas tudo depende do tipo de tratamento que o paciente se submete, né? Então, em caso de surto, de crise, de descompensação, o profissional tem que ser procurado imediatamente, inclusive o paciente, a família, as pessoas que lidam com ele são treinadas para perceber quando alguma coisa está saindo do normal, quais são os sinais de descompensação, para a gente agir rapidamente e evitar que o surto seja um surto muito florido, assim, com muitos sintomas. Então, a dica é procurar o profissional especialista imediatamente. Especialista, exatamente. Doutora Elaine, agora a pessoa que tem esquizofrenia, ela está mais sensível às situações de estresse, às dificuldades do dia a dia? Sim, está mais sensível, mais vulnerável, né? Inclusive, existem processos assim desencadeantes do processo psicótico que a gente chama de crises vitais. Aquilo que uma pessoa que não tem a esquizofrenia
tem um sofrimento grande, mas supera, para o esquizofrênico pode ser um desencadeante de crise. E crises vitais são coisas que fazem parte da vida de todo mundo, como, por exemplo, o vestibular, rompimento de um relacionamento afetivo, casamento, rompimento de casamento, nascimento de filho, desemprego. Todas essas coisas que a gente sofre, às vezes se deprime, pode ser um desencadeante de um processo esquizofrênico que já estava latente. Então, eles têm realmente muito menos recursos de lidar com adversidades do que uma pessoa que não tem a doença. Agora, doutora Elaine, se a esquizofrenia não for descoberta com o passar do tempo, isso vai dificultando o tratamento? Ela é mais difícil de contornar a situação? Como é que é? Não, em qualquer fase que a gente pegue da evolução, como a esquizofrenia é um processo, existem várias fases que ela vai cumprir, termina pela pessoa ficar, se ela não tiver nenhum tratamento, ela vai chegar ao ponto que ela vai ficar inviável como um ser social. Né? Então, a gente tenta impedir isso e com o tratamento dá recursos para que ela tenha uma vida de qualidade. Agora, se o paciente não tem um tratamento adequado e ele chega num período mais avançado, nós vamos conseguir tratar, mas nós não vamos conseguir que ele tenha uma qualidade de vida tão boa, do tipo, assim, estudar, trabalhar, se divertir. Não, é aquele paciente que vai passar muito tempo dentro do quarto, que não vai querer fazer nenhum tipo de exercício físico, não vai querer contato social, e nós vamos ter que nos conformar com isso, porque não vai mais conseguir reverter. Então, é preciso sempre começar o mais cedo possível, mas em qualquer fase que a gente pegue o caso, sempre há alguma coisa a se fazer. Tem que ficar atento aos sinais Exatamente. mesmo, né? Bom, nós vamos fazer mais uma rápida pausa aqui e no próximo bloco você confere as formas de tratamento para a esquizofrenia. E tem também o quadro Opção Saudável com dicas para a sua qualidade de vida. Daqui a pouco. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a psiquiatra Elaine Lúcia Dias de Oliveira, nos esclarecendo sobre esquizofrenia. Mas antes de prosseguir, é hora do Opção Saudável, com mais uma dica para você cuidar ainda mais da sua saúde. Roda aí! Olá, meu nome é Erika Cita, eu sou fonoaudióloga e instrutora de yoga. Estou aqui hoje no Saúde em Prática para ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre respiração e sobre yoga. Coloque o seu peso numa perna, na perna esquerda, eleve a sua perna direita e apoie o pé na coxa. Uniu o braço direito e braço esquerdo no centro do peito e mantém. Os objetivos do yoga, entretanto, a gente pode pensar que são como a flexibilidade, força e uma parte mais física, mas o yoga não é só isso. Ele tem como objetivo a união do ser humano, dele com a sua mente, seu corpo físico, mente e emoção, e também dele com os outros seres. Eu procurei o yoga porque eu sou uma pessoa um tanto quanto ansiosa. E os dias atuais, a correria do dia a dia nos leva a nos tornar pessoas um pouco mais ansiosas e estressadas. A parte física dele trabalha com o corpo. Então a gente tem práticas de alongamento, de flexibilidade, de força, respiratórios, mas além disso, a gente também a partir de cada postura tem um equilíbrio emocional e também uma parte energética, como se a gente restaurasse a partir dessas atividades de respiração e postura, um controle maior de vitalidade. No início, pode ser que a gente sinta um pouco de dificuldade para fazer algumas posturas. Porém, conforme a gente vai praticando, a gente vê que a gente vai ganhando força muscular e flexibilidade e se torna muito mais fácil de praticar. Tem mestres dentro da filosofia do yoga que dizem: se você não conseguir fazer nada, treine apenas os respiratórios. Então a gente pode usar a respiração para que a pessoa, quando estiver num momento agitado, acalme-se. Essa respiração você pode colocar a mão nessa postura ou nessa, o que achar mais fácil. Então, respirando de um lado, você tampa a narina direita e puxa o ar pela narina esquerda.
Mantém o ar, segura agora a narina esquerda e solta este ar pela direita. Puxa novamente pela direita e solta pela esquerda. Fazendo um movimento de vai e vem para um lado e para o outro, trocando quando o pulmão está cheio. É uma respiração que traz bastante aquietamento mental e um controle interno emocional melhor. Que eu me sinto uma pessoa mais tranquila atualmente. Eu me sinto uma pessoa mais disposta a fazer minhas atividades. Eu me sinto também uma pessoa mais serena. Queria fazer um convite então para quem está aí nos assistindo, que o yoga não é assustador como a grande maioria das pessoas pode pensar, no sentido de eu sou muito agitada, não vou conseguir ficar sentada de modo algum. O yoga é bem diferente disso. Na verdade, é um suporte para você encontrar um equilíbrio para o seu dia a dia agitado. Desce o joelho, estica o braço na frente, na altura do ombro e atrás. Vê se o alinhamento está correto e olhe para frente. Super legal essa dica. Agora, voltando ao assunto de hoje, a esquizofrenia, doutora Elaine, o tratamento para esse transtorno mental evoluiu muito com os anos, né? Sim, evoluiu, né? Se a gente for fazer um levantamento da história disso, é digno de nota. Mas nós temos assim um empenho muito grande da pesquisa em relação a novas substâncias que ajudem bastante o paciente com menos efeitos colaterais. Uhum. E nós temos realmente muitas opções de tratamento. A maioria dos pacientes se beneficia e fica bem com a medicação. Infelizmente, nós temos assim, as melhores medicações, são medicações muito caras, mas por outro lado, o Ministério da Saúde fornece, através da Secretaria de Estado da Saúde, os medicamentos de alto custo, qualquer pessoa tem acesso a isso. Não só a medicação é o primeiro passo, né? Uhum. Depois nós temos também a psicoterapia, que é muito importante, que ela tem que ser adaptada ao tipo de problema, uhum. A terapia ocupacional, as terapias artísticas também, autoexpressivas, são coisas que muito importantes. E também a psicoeducação, né, que é a orientação sobre a doença, como lidar com ela, como observar sinais de recaída, e isso não só para o paciente, como para seus familiares. Agora, a internação, ela com todos esses tratamentos, já não é mais necessária ou ainda existem casos que precisam chegar no ponto de ser internada? Sem dúvida nenhuma, ainda nós precisamos, eu acredito que muito dificilmente nós não vamos dispensar a internação. Agora, quando a gente fala da internação, tem que ser num estabelecimento que tenha um programa específico para a doença, né? Nós, quando falamos hoje em internação e psiquiatria, nós não estamos falando mais de manicômios. Uhum. Isso ninguém admite mais, né? Sim. Agora, é claro que é a última instância, do último passo do tratamento, quando a gente não consegue. Em que situações são essas? Alguns pacientes são extremamente refratários à abordagem, eles não aceitam, faz parte da doença também, muitas vezes eles não se admitirem doentes, né? Não ter consciência da própria doença, que eles não estão doentes, os outros é que estão doentes. E quando acontece isso, eles não aceitam a medicação. Então, muitas vezes a gente precisa que ele vá realmente para uma internação numa clínica ou numa enfermaria de um hospital mesmo especializado, para que essa medicação seja feita de uma maneira protegida, com cuidados de enfermagem e tudo isso, até que se resolva essa situação e ele volta para o atendimento ambulatorial. Em termos de políticas de saúde, nós avançamos muito nos últimos anos, muito, mas não está nem perto do que a gente precisaria, principalmente para as classes menos favorecidas. Nós temos hoje centros de atendimento psicossociais, tudo isso, mas nós não temos emergências psiquiátricas totalmente estabelecidas, nós não temos esses CAPs em quantidade suficiente, então tem muita coisa ainda a ser feita. Doutora Elaine, continuando então a falar aqui sobre os tratamentos, qual é o papel, qual a importância das terapias, da terapia ocupacional, da psicoterapia nestes casos? A psicoterapia vai ajudar esse paciente a se reestruturar, a ajudar ele a desenvolver potencialidades que foram prejudicadas pelo curso da doença,
Na terapia ocupacional, que ao contrário do que muita gente pensa, não é ocupar o paciente. Terapia ocupacional é quando o paciente está muito difícil, por exemplo, de ser abordado verbalmente, ele está com dificuldade, porque o paciente pode estar numa situação de autismo totalmente voltado para si, e aí a gente não está conseguindo um diálogo, uma comunicação verbal. Através da terapia ocupacional, de técnicas autoexpressivas e de objetos intermediários, você pode conseguir uma comunicação com a mente desse paciente. O educador físico também entra para trabalhar o físico, porque é um paciente que ele tem uma negligência do físico muito grande, ele fica muito numa atividade mental, inclusive é como se ele esquecesse que tem um corpo, né? É muito comum o esquizofrênico não sentir calor, não sentir frio, ter uma sensibilidade para dor muito, assim, um limiar para dor muito alto, então ele quase não percebe dor. Então a gente precisa retomar. Tem outra questão também, que os medicamentos causam alterações metabólicas, pode gerar uma rigidez muscular, pode gerar um ganho de peso. Então, o educador físico, o nutricionista, todos eles são muito importantes no tratamento do paciente. Agora, como é que estão os estudos? Há uma possibilidade de cura ou descoberta de cura para essa doença? Para se falar em cura, a gente tem que falar em causa, né? Antes de mais nada, nós precisamos descobrir qual é a causa mesmo da... Isso não está tão definido, não né? Está tão definido, claro. Não está. Então é difícil falar em cura, mas a gente pode, se a gente imaginar a cura como sendo tratamento eficiente, é a mesma forma da questão do diabético, né, juvenil, que depende de insulina. Nós sabemos por que causa, mas ele vai precisar daquele tratamento, e com o tratamento ele vai poder ter recurso de ter vida de qualidade, né? Não é que o esquizofrênico vai se tratar e vai ser uma pessoa igual a uma pessoa que não tem esquizofrenia, ele vai continuar sendo um portador de esquizofrenia, mas ele pode ter acesso a muitas coisas que façam com que ele tenha uma boa qualidade de vida. Doutora Elaine, nosso programa já está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. É sempre muito bom esse bate-papo com a doutora, viu? É um prazer para mim também. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Bom, esse e todos os programas já exibidos estão em nosso site. Você pode rever na hora que quiser. A gente se encontra na semana que vem em mais um Saúde em Prática. Tchau, tchau.